Boa noite, muito boa noite, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Que alegria poder estar aqui nesta noite e poder compartilhar um pouquinho do amor do Senhor, da palavra do Senhor, que enche os nossos corações. Eu queria ler alguns versículos da palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, ou física, ou no celular, abra a sua Bíblia em João 15. Quero encorajar você, a toda vez que você vir para a igreja, trazer a sua Bíblia. Mesmo às vezes nós colocamos os versículos ali no telão, mas é importante nós termos a nossa Bíblia, nós podermos folhear ela e encontrarmos, o texto que está sendo pedido. João 15, amém? Eu vou ler alguns versículos somente. Esse texto é um texto bem conhecido, de todo o cristão, é um texto que fala sobre a videira, é um texto que fala dos ramos, é um texto que fala do lavrador. E Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor ou o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Que palavra é essa? A palavra do Senhor. Jesus diz para eles: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permaneceres em mim. Então, assim, Cris, assim, irmã Eva, assim, irmão Albair, assim, igreja de Cristo, vocês não poderão dar frutos se vocês não permanecerem em mim. E ele continua dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos, Então, quem permanece vai dar muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus sempre está falando permanecer em quem? Nele. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem e ele será feito. Sabe por quê? Porque nisto é glorificado o meu Pai. Aleluia! Nisso é glorificado o meu Pai. Que vocês, Sandra, Deise, Val, deem frutos. E assim vocês, a igreja do Senhor, mostrará que são do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Que texto maravilhoso, Que texto lindo. Então, uma das evidências da fé em Cristo não é só a fé em Jesus. Mas nós precisamos produzir frutos, esses frutos que Jesus fala. E esses frutos têm que ser frutos de glorificação. Jesus aqui está usando a ilustração da videira e dos ramos para nos ensinar o quê? Para nos ensinar a união, a comunhão, a unidade com Ele. O verso 5 diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, a salvação que nós recebemos um dia do Senhor Jesus, ela veio pela obra da graça. E essa nos foi dada. Então, a graça precisa ser transformada
e também pela graça nós temos que frutificar. Então, amada igreja, estar ligado à videira, estar ligado a Jesus, é um sinal de união. Isso é vital para as nossas vidas. Assim como um ramo não depende de si mesmo, nós também precisamos cada dia dependermos de Jesus. Precisamos permanecer nele. Aquele que vive distante da videira, ou seja, aquele que está afastado do Senhor, aquele que escolhe uma vida diante do Senhor, viver longe de Jesus, ele experimenta uma esterilidade espiritual. Então, Jesus, em João 15:7, diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei o que quiseres e vos será feito. Então, Jesus nos chama também, não só a essa unidade, não só estarmos ligados, mas a buscarmos essa união e essa permanência nele. Vamos orar. Queria que você baixasse sua cabeça, se assim você quiser, fechasse os seus olhos, se assim você quiser, e comece a colocar a tua vida diante do Senhor. Comece a orar nesse momento, é você e o Senhor. Como está o teu ramo? O teu ramo está ligado à videira? Se você continuar, eu incentivo você a ler todo o capítulo de João 15. Se você continuar lendo, você vai ver que depois Jesus começa a dizer que os ramos precisam ser podados. Como está a tua vida? Você está ligado a essa videira verdadeira? Porque o Senhor Deus, Ele é o lavrador. E Ele quer trazer para nós essa poda que muitas vezes é necessária para o nosso crescimento. Mas através de Jesus, igreja, nós temos essa comunhão com o Senhor. E Ele nos chama a essa comunhão. O ramo não pode ficar sozinho. O ramo sozinho não dá fruto, mas ele tem que estar ligado à videira. A videira é Jesus, nosso amado Salvador. Bendito é o teu santo nome. Bendito é tu, Senhor, no meio do teu povo. Tu estás, Senhor, coroado de glória, majestade, poder e o louvor, Pai. E nesse momento, Senhor, a tua igreja, Pai, reconhece que nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, aquela videira que não há engano, que é a tua presença, Senhor. E nós queremos, Pai, buscar, Senhor, nessa noite, Senhor, de acordo com a tua palavra, viver essa unidade, viver essa comunhão, viver essa permanência, estar ligado a ti, Jesus, para que, Senhor, na nossa vida, Pai, a tua presença seja excelente, a tua presença, Senhor, seja primordial, Pai, a tua presença seja, Senhor, o anseio da nossa alma, das nossas emoções, do nosso espírito, Pai, em nome de Jesus. Visita-nos, Senhor, nessa noite com teu Espírito Santo. Move, Senhor, nesse lugar, Pai, tudo aquilo, Senhor, que é de acordo, Pai, com a tua vontade. Ó Deus, olha para cada coração nesse momento, para cada vida, Senhor, que está colocando, Pai, as suas ansiedades, aquilo, Senhor, que está no seu coração diante de ti, Senhor, e te faz presente, Senhor, na vida e no coração de cada irmão e de cada irmã nessa noite. Senhor Jesus, tu és a razão, tu és o motivo de nós nos reunirmos nessa noite, para entendermos e compreendermos, Pai, que estamos ligados a ti. Aleluia. É o que deseja o nosso coração. É o que almeja a nossa alma. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo e que a tua igreja, Pai, compreenda o teu grande e imenso amor. Em nome de Jesus.
amém e amém. Você quiser aplaudir a Jesus, porque você está ligado a essa videira, aplauda, porque Ele é merecedor. Boa noite a todos, com a paz do Senhor Jesus. Já colocou ali. Não sou eu que vou pregar, viu? Parece até que sou eu que vou pregar, né? Mas não sou, não. Apenas é uma alusão ao culto de hoje, que eu sempre gosto de encadear o ofertório com a mensagem do culto, sabe? Porque eu acho que é importante fazer um elo de comunicação entre os dois e o que aconteceu conosco nessa semana. Então, ali essa imagem, depois vocês vão ganhar essa imagem aí, depois do grupo da igreja, quem não for receber para separar também, que dá um resumo da semana e também do que aconteceu e como Deus está agindo, né, nas coisas, e também o culto que vai ter daqui a pouco mais, tá? Então vamos começar. Então, vamos começar ali. Boa noite, então, já dei boa noite, né? Antes de entregarmos nossos dízimos e ofertas ao Senhor, convido você a refletir por alguns minutos. Nas última semana também, né? O nosso querido Rio Grande do Sul enfrentou dias muito difíceis. Ventos fortes, granizo, alagamentos, famílias desalojadas, perdas materiais e muito sofrimento. Graças a Deus, desde ontem a situação começou a melhorar bastante em muitas regiões. Louvamos ao Senhor por esse alívio, mas continuamos orando pelas famílias que ainda se enfrentam consequências dessas tempestades e por todos aqueles que seguem reconstruindo suas vidas. Em meio às dificuldades, vimos o melhor das pessoas. Voluntários ajudando, bombeiros de defesa civil trabalhando incansavelmente, igrejas acolhendo, alimentos sendo repartidos, cristãos intercedendo, amor transformado em atitudes, não só de palavras. Quando olhamos para o mundo, percebemos que a dor não conhece fronteiras. A trágica migração de tantas pessoas do Marrocos rumo à Espanha, em busca de uma vida melhor, terminou com dezenas de mortes no mar e também na terra. Também acompanhamos notícias dos terremotos no Japão e outras partes do mundo. Guerras que parecem não ter fim, violência urbana, famílias destruídas, crianças sem esperança. Tudo isso nos lembra que o mundo continua precisando desesperadamente de Jesus. Como igreja, somos chamados não apenas a acompanhar essas notícias, mas responder com empatia, oração e ação. É exatamente isso que Jesus nos ensina em Atos 1:8. Texto que dá início à nossa série de missões, Missões em 4 dimensões. O pastor Jesus vai nos trazer, né, depois. Hoje refletiremos sobre missões locais. Jerusalém era o lugar onde os discípulos viviam. Era ali que a missão começava. Isso significa que Deus nos chama para anunciar o Evangelho não apenas em outros países, mas também na nossa casa, na nossa família, na nossa vizinhança, nas escolas, no trabalho, em Capão da Canoa, do Rio Grande do Sul. Quem aprende a amar o próximo perto de si estará preparado para alcançar quem está longe. E é justamente por isso que ofertamos. Nossa contribuição não é apenas um compromisso financeiro, é participação na missão de Deus, é um ato de adoração, é uma declaração de confiança. Cada oferta ajuda esta igreja a proclamar o Evangelho, discipular vidas, acolher pessoas, socorrer quem necessita, investir em missões locais, estaduais, nacionais e mundiais. Talvez hoje você não possa atravessar um oceano para anunciar Cristo, mas a sua oferta pode ajudar alguém a fazê-lo. Talvez você não consiga estar em todos os lugares, mas Deus pode usar sua generosidade para alcançar pessoas que você jamais conhecerá nesta vida. Quando ofertamos, estamos dizendo: Senhor, tudo pertence a Ti. Usa também aquilo que colocaste em minhas mãos,
para que outras vidas conheçam o teu amor. Que hoje ofertemos com alegria, gratidão e visão missionária, porque a missão começa aqui, mas não termina aqui. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor continua sustentando o nosso estado e trazendo alívio após dias tão difíceis. Consola aqueles que ainda sofrem pelas tempestades e fortalece todos os que servem ao próximo. Também colocamos diante de Ti os povos que enfrentam guerras, terremotos, violência, perseguições e a dor das migrações. Que a Tua paz alcance cada coração e que a Tua igreja seja instrumento de esperança em todas as nações. Recebe nossos dízimos e ofertas como expressão de amor, gratidão e compromisso com a Tua missão. Que cada recurso seja usado para transformar vidas e anunciar Jesus, começando em nossa Jerusalém e alcançando os confins da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a contribuição pode ser feita agora aqui no Gasofilácio, depois naquela canção, pode ser feita também através da chave e-mail que está escrita ali, capelania.ippv@gmail.com. Tem o QR Code também aqui na imagem, também tem nos pilares. Então, quem não veio preparado hoje também, fica à vontade durante a semana. Deus abençoe, então. Obrigado pela oportunidade. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas,
suas bênçãos eu irei contar. Amém. Papai do céu, muito obrigado, Deus, pela generosidade do teu povo. Obrigado pela fidelidade do teu povo. Obrigado pela bondade do Senhor que supre a nossa casa, enchendo de toda sorte de bênção. Te adoramos e consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Te convido a ficar em pé. Você tem 1 minuto para sair do seu lugar e dar um abraço em alguém aqui essa noite, mas todo mundo tem que ser abraçado. 1 minuto, contando agora. Para dar um abraço em alguém tem que se levantar, né? Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Que bom que você veio, Roberto. Que bom que você veio, Roberto. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Que bom que você veio, Augusto. Amém. Glórias a Deus. O irmão Val, ele vai colocar aqui na tela nossos avisos da semana, a nossa agenda de domingo que vem. As crianças podem aguardar mais 1 minuto. Queridos, preste atenção na nossa agenda da semana e no nosso compromisso de domingo que vem. Domingo que vem, o próximo domingo, você tem vários motivos para estar aqui. Domingo que vem, dia 9 de agosto, você tem vários motivos para estar aqui. O primeiro deles é que é dia do Senhor e a gente começa a semana na casa de Deus celebrando ao Senhor. Domingo que vem nós teremos a celebração da ceia. Então temos como hábito, né, não faltar no culto de ceia, e a gente tem também como hábito no culto de ceia trazer 1 quilo de alimento, trazer uma cesta básica, aquilo que você pode trazer, né, no dia do culto da ceia, e aqui chamamos de do quilo do amor. Depois a gente vai redistribuir esses alimentos para aqueles que precisam. E no dia da celebração da ceia, que é domingo que vem, no final a gente também faz uma confraternização. Cada família traz de casa um prato bem cheio. E semana que vem nós temos um outro motivo para estar aqui, que nós vamos também celebrar o Dia dos Pais. Então o prato tem que ser bem cheio mesmo, né? Então os pais aí convidando seus filhos, os filhos trazendo seus pais. Domingo que vem uma celebração especial também, Dia dos Pais. E no domingo que vem, um outro motivo, nós vamos ter aqui conosco o pastor Ricardo Leberdenko. Ele é diretor da Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Ele está há poucos meses aqui no Rio Grande do Sul e ele assumiu agora recentemente a convenção aqui no Rio Grande do Sul. E ele estará conosco domingo que vem compartilhando desse nosso projeto de 2 meses, né? Agosto e setembro, falando de missões. E no domingo que vem ele vai conversar com a gente, vai trazer uma ministração sobre missões no estado do Rio Grande do Sul. Então, mais um motivo para os irmãos estarem domingo que vem aqui conosco. Domingo que vem, então, Dia dos Pais, celebração da ceia, quilo do amor, missões estaduais. Amém, queridos? Lembrando também o seu convite para quinta-feira agora, 19h30, na nossa casa ali, a reunião da célula, esteja conosco. Mas antes, na terça-feira, temos ali vários encontros de oração. Quem acorda cedo, 5 horas da manhã, nós temos terça-feira, primeiro encontro de oração. Depois, às 3 horas da tarde, tem a opção ali das mulheres que se reúnem para orar. Mulheres que você pode, nesse tempo aí, só conversar com a minha esposa, que é uma Albaíra, te coloca ali no grupo. É uma chamada pelo vídeo para estar orando juntas. Depois, às 10 horas da noite, terça-feira, né, nosso terceiro encontro de oração. Você pode estar orando, tudo esses 3 encontros aí é por telefone. Depois, na quarta-feira, nós temos às 20 horas um outro encontro de oração. Então são oportunidades para a igreja estar junto, orando uns pelos outros.
E na quinta-feira, como eu disse, ali a celebração da célula na nossa casa às 19h30. Amém? Glórias a Deus. Vamos liberar as crianças para o culto infantil? De 5 a 11 anos. E tu, César, já tem 15? Ah, não. Então, tem 11, né? Fez agora, né? Pode ir, então. Amém. A salinha das crianças sempre está em estado muito lindo, com bastante crianças. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar uma outra imagem, que é da ministração de hoje, que é missões em 4 direções. E quais são essas 4 direções que nós vamos ministrar durante o mês de agosto, durante o mês de setembro? Nós vamos falar em missões em 4 direções. Missões no local, no lugar onde nós estamos, missões estaduais, missões no Brasil e missões fora do Brasil. Por que é importante isso? Sabendo que como igreja nós temos uma missão que Jesus nos deu. E também, como Igreja Batista, nós temos uma missão, uma responsabilidade de levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E a gente faz isso de forma organizada. A gente faz isso no lugar onde nós estamos, a gente faz isso no estado onde nós moramos, a gente faz isso no Brasil e a gente faz isso também no mundo através da Junta de Missões Mundiais. O Brasil tem mais de 1.500, 1.800 missionários fora do Brasil, que atuam em mais de 50 países, brasileiros que trabalham fora do Brasil, levando o Evangelho em lugares inimagináveis. Mas o Evangelho precisa ser pregado. E hoje nós vamos falar em missões locais. O nosso foco hoje vai ser aqui. Eu quero te convidar a repetir essa frase que está ali: Jerusalém, missões locais. Repete comigo: Jerusalém, missões locais. Alcançar nossa cidade, nosso bairro, nossas famílias e amigos. Amém. Nós encontramos a base desse texto, que é o texto que nós vamos ministrar ele agora em agosto, setembro, que é Atos 1, versículo 8. Eu acho que está ali, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Amém? Vamos falar todos juntos esse texto novamente? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Amém, queridos? Quem deu essa palavra foi o Senhor Jesus, em Atos 1:8, antes de ir para o céu. Ele disse para os seus discípulos: vocês vão ser minhas testemunhas. E uma pergunta, seu Roberto, irmão Roberto, irmão Ricardo: o que faz uma testemunha? Por exemplo, quando você é chamado para ser uma testemunha, de um fato ocorrido, enfim, quando você é chamado no Poder Judiciário para ser testemunha, E o que faz uma testemunha? Uma testemunha, uma pessoa que é chamada para ser testemunha, ela vai dizer o quê? Aquilo que ela viu. Sim ou não? Aquilo que ela ouviu. Ela vai testemunhar aquilo que aconteceu. Ela não vai criar uma outra narrativa. Ela vai dizer aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu e aquilo que aconteceu. E Jesus chamou os seus discípulos para fazer exatamente isso a respeito dele, para dizer o que eles viram dele, o que eles receberam dele e o que ele fez na vida de cada um deles. E assim também ele deixou esse chamado para nós hoje. Por exemplo, em Mateus 28, 19 e 20, não foi apenas algo para os discípulos da época, ele deixou para nós hoje. Ele disse assim: portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, ou seja, de todos os lugares, e batizem esses novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz também, ensine a guardar, a permanecer tudo que eu tenho ordenado, e eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Mateus 28, 19 e 20, Jesus deixou aqui uma comissão, chamada Grande Comissão, para os discípulos dele de todos os tempos, de todas as épocas, a fazer missões, a ser testemunha dele em todos os lugares. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, quero contextualizar algo bem importante, por que a igreja existe, né? Por que a igreja existe? Por que nós existimos como igreja? Você já percebeu, quando já prestaram atenção nisso, quando você entra numa empresa, quando você entra ali numa organização, numa entidade, geralmente tem no hall de entrada, ou no escritório, ou na sala da liderança, tem 3 frases ali, principalmente 3 frases que falam sobre missão, visão e valores. Quem já percebeu isso? Você chega em alguns lugares e diz, nossa missão é tal, nossa visão é tal, nossos valores são tais. Né? Você já deve ter percebido isso, né? Que às vezes chega em alguns lugares, tem lá, né, uma frase falando sobre aquele lugar, falando sobre aquela empresa, sobre aquela organização. Então essas 3 frases são bastante comuns: missão, visão e valores. E pensando sobre a igreja, então o que é missão, o que é visão e o que é valores? Então, para ajudar a esclarecer ou trazer uma definição, o que é visão, visão e valores, por exemplo, a missão, ela responde à pergunta: por que existimos? Então a missão, ela responde à pergunta: por que existimos? E a visão ela aponta para onde queremos chegar. Então a missão, ela diz por que existimos, por que estamos aqui. E a visão, ela aponta para onde nós queremos chegar como pessoas, como igreja. Amém? Se você não sabe para onde ir ou onde você quer chegar, então nem saia do lugar. Um dia, quando eu era adolescente ainda, um dia eu li atrás da placa de um argentino, um adesivo que estava assim atrás do carro dele: não me siga que eu estou perdido. O meu espanhol arranhado, mas é mais ou menos assim: não me siga porque eu estou perdido. Então, se você não sabe para onde ir, então nem deve sair do lugar. Mas a igreja de Jesus, ela tem uma missão, ela tem uma visão e ela tem valores. E o que são valores? Os valores revelam aquilo que é importante para nós e orienta as nossas decisões. Então vamos falar tudo junto? Missão, por que existimos? Visão, onde queremos chegar? Valores, aquilo que é importante para nós. Amém? E aquilo que orienta as nossas decisões. Quando o Senhor Jesus estabeleceu a igreja, Ele também definiu esses fundamentos. A igreja possui uma missão, a igreja também possui uma visão, e ela possui então também valores que norteiam a sua existência no mundo. Mas não é apenas referente à igreja. Deus também nos criou, eu e você, com um propósito, com uma missão, com uma visão, com valores. Você não é um acidente por acaso, você não chegou aqui por acaso. De repente você até nasceu numa família, né, que você onde percebe que não foi planejado, de repente numa família não estruturada, numa família chamada-se família mosaica, né? Não tem problema.
mesmo que talvez os seus pais não planejaram você, mas a Bíblia nos deixa muito claro que Deus, Ele nos planejou antes mesmo da fundação do mundo. Nenhum de nós, nem eu e nem você, estamos aqui por acaso, um acidente da natureza. Eu e você fomos planejados pelo Senhor e para um propósito com Ele. Amém? Mas milhares e milhões de pessoas ao longo dos tempos têm feito essa pergunta: por que estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu sou quem sou? Por que eu faço o que eu faço? Uma equipe nos Estados Unidos, em Chicago, acompanhou durante 5 anos 1.238 moradores de Chicago, nos Estados Unidos. Durante o período, a maioria dos que morreram não tinha um propósito claro para as suas vidas. Segundo os pesquisadores, pessoas com um propósito claro têm 57% menos chance de morrer mais cedo do que outras pessoas sem nenhum propósito. Então, ter um propósito claro, uma razão pela qual você está aqui nesse mundo, contribui para que você viva bem e melhor e aumente a sua saúde, a sua longevidade. Amém? Vou até compartilhar em outro momento, não agora, sobre um outro dado bem importante que eu li essa semana numa revista científica, que fala que aqueles que frequentam a igreja, aquele que tem o hábito de estar num culto, aqueles que frequentam um ambiente religioso, uma igreja, que estão num ambiente de culto, eles têm uma melhor qualidade de vida, emocional. São pessoas que têm uma vida muito mais tranquila, isso colabora na sua vida física, emocional e além do espiritual. Então, nessa revista científica relatando, o quanto estar num ambiente cristão, quanto estar num ambiente de culto e celebração a Deus faz bem para a saúde e pessoas vivem melhor e por mais tempo. Então Deus tem também boas notícias, que nós fomos criados para um propósito com eles. Mas hoje, quero te convidar então a olhar para a natureza da igreja. Por que nós existimos como igreja? Por que estamos aqui? Tem uma frase que eu gosto muito, e eu quero que você guarde bem essa frase. Por que a igreja existe? A igreja, ela existe. A igreja, na verdade, ela é a continuidade. A igreja, ela é a continuidade da presença de Jesus na terra. Amém? A igreja é a continuidade do ministério de Jesus na terra. O texto que nós lemos, Jesus, ele foi para o céu, mas não parou ali. Ele entregou essa missão aos seus discípulos, à sua igreja. Então, o que faz uma igreja, ou por que uma igreja existe? Uma igreja existe para continuar aquilo que Jesus fazia. E o que Jesus faz, e o que uma igreja faz aquilo que Jesus fazia. Uma igreja, ela continua aquilo que Jesus fazia. Em Atos 10:38, responde o que Jesus fazia. Mas o que Jesus fazia? Atos 10:38, Pedro diz: Deus, Ele ungiu Jesus de Nazaré com o poder do Espírito Santo. Olha o texto que nós lemos. Ele ungiu Jesus com o poder do Espírito Santo, ao qual ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Era o que Jesus fazia. E o que a igreja faz hoje? Continua fazendo o que Jesus fazia. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus declarando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus anunciava o evangelho à multidão,
Jesus ensinava, ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, revelava o amor do Pai. Portanto, se a igreja é a continuidade do ministério de Jesus na terra, o que a igreja faz hoje? O mesmo que Jesus fazia. Amém? Simples assim. Então a igreja não precisa inventar nada. A igreja, ela existe para continuar aquilo que Jesus já fazia. A missão da igreja foi claramente estabelecida, que nós devemos ir e fazer discípulos. Vocês vão receber poder do Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, que é como se fosse a nossa cidade, a Judéia como se fosse o nosso estado, Samaria como se fosse o nosso país, Samaria como se fosse o nosso país, os confins da terra, o mundo. Então a visão da igreja é ser testemunha de Jesus, no lugar onde ela está. Onde ela está, a sua Jerusalém, sua cidade, seu bairro, a sua comunidade. Por isso a igreja é por natureza uma igreja missionária, porque ela está em missão. Uma igreja é missionária porque ela está em missão. Missões não é apenas um departamento da igreja, não é um evento que você faz uma vez no ano, mas missões é aquilo que a igreja faz continuamente. Amém? A igreja de Jesus está sempre em missões, porque ela faz isso continuamente, fazendo discípulo. Missões não é apenas, missões está no coração de Deus, faz parte da identidade da igreja. Deixa eu dizer uma coisa, uma igreja que não faz discípulo não pode ser chamada de igreja. Uma igreja que não prega o evangelho, uma igreja que não fala de Jesus, uma igreja que não testemunha de Jesus, uma igreja que não faz discípulo, não pode ser chamado de igreja. Uma igreja que não faz discípulo, não batiza, que não tem a visão de multiplicação, ela corre o risco de ser conhecida por uma igreja que mais faz sepultamento do que discípulo. Então uma igreja que não batiza pessoas, uma igreja que não faz discípulo, acaba fazendo muito sepultamento. Mas eu sou um pastor que gosta de fazer muitos batismos, viu, Roberto? E muitos casamentos. Como eu gosto de fazer casamento. É alegria. E batismo, né? Glória a Deus. Amém? Amém. Quem não casou ainda quiser casar, me procura depois ali, eu vou orar por você e vamos planejar em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu estava compartilhando que eu pastorei uma igreja por 14 anos lá na fronteira em Rosário do Sul, e durante 14 anos eu fiz muitos casamentos e nenhum sepultamento de membro da igreja. Alguém, se quisesse morrer, tinha que se mudar para outra igreja ou para outro lugar, né? Tinha que se mudar. Durante 14 eu não fiz nenhum sepultamento de nenhum membro da igreja. Os que morreram foram porque se mudaram. Então, não se mude. Mas bênção, querido. Mas que alegria você fazer batismo e fazer casamento. Glórias a Deus, que coisa linda. A igreja de Jesus foi chamada isso para fazer discípulo, para agregar pessoas no reino de Deus. Amém? Quando vai ver uma pergunta então, mas quais são os valores aqui da igreja? Falou sobre missão, que a missão da igreja é fazer discípulo, né? A visão da igreja é alcançar, como falou em missões locais, alcançar cada pessoa da nossa cidade para Jesus. Aí você pergunta, mas e as outras igrejas, pastor? Não, as outras igrejas também têm a responsabilidade, mas nós não podemos esperar para o outro. Ele chamou, ele deu, foi para mim e para você. Né? Ele deu para mim e para você a missão de fazer discípulo. Amém? É nossa responsabilidade de fazer discípulo. Ele deixou comigo e contigo a missão de fazer discípulo. Então, nós devemos orar pelos nossos vizinhos. Ô Caio, nós devemos orar pelos nossos vizinhos.
nós devemos orar pelo nosso bairro, nós devemos orar pela escola, pelas escolas, nós devemos orar pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. Então, a nossa visão como igreja é alcançar a cidade para Jesus, junto com as demais comunidades cristãs na cidade. Mas eu preciso entender que Deus me deu esse chamado, amém, para reconciliar pessoas com Deus. Mas quando chega alguém aqui de uma outra comunidade evangélica, quando chega alguém e vem congregar aqui e pergunta: mas pastor, quais são as regras aqui da igreja? Eu tenho uma resposta bem simples, que isso tem a ver com os nossos valores, né? Tem a ver com os nossos valores. Os nossos valores, ou seja, os valores da nossa igreja, da nossa comunidade, são os valores do Evangelho, são os valores da palavra de Deus. Então a gente não tem a Bíblia e outros livros, não, a gente tem a palavra de Deus, ela é suficiente e é ela que traz para nós os corretos valores, os valores que são necessários para a nossa vida. Então a palavra de Deus é que determina para nós os nossos valores. Então os nossos valores são os valores do Evangelho. De vez em quando uma pessoa chega e pergunta: mas quais são as regras da igreja? Eu costumo responder: é bem simples, se combina com Jesus, combina com a gente. Se não combina com Jesus, não combina com a gente. É bem simples. Se combina com Jesus, combina com a gente. Não é quando você está se arrumando lá para ir para o trabalho, para vir no culto, enfim, aí você está colocando uma roupa. Mas será que essa roupa está decente? Enfim, né? E aí, pergunta para Jesus: Jesus, essa roupa combina? Então, pergunta para Jesus, amém? De vez em quando alguém me faz umas abordagens pesadas, eu falo assim: você já perguntou para Jesus a respeito desse assunto? Você já falou para Ele? Você já conversou com Ele? Semana uma menina pediu oração sobre uma decisão que tinha que fazer no trabalho. Eu falei assim: você, antes de mim, você já perguntou para Jesus? Você já perguntou para o Senhor? É interessante que a gente ora para arrumar um emprego, mas a gente não ora e não pergunta se é da vontade dele, se a gente está na hora de sair, de mudar, enfim, a gente tem que perguntar. Então, queridos, porque a gente estava estudando essa semana no discipulado a respeito do sacerdócio de cada um de nós diante de Deus. Cada um de nós pode chegar à presença de Deus através de Jesus. Eu não preciso do intermediário, de um pastor, para poder interceder a Deus por mim. Não, um pastor pode nos dar um conselho, uma orientação, pode orar também, mas antes, eu posso perguntar para Deus: o que o Senhor acha, Deus? Eu devo entrar nesse relacionamento? Eu devo mudar de emprego? Ou eu devo entrar nessa empresa? São perguntas que eu devo fazer para Ele. Então, em resumo é isso: se combina com Jesus, combina com a gente. Amém? Glórias a Deus. Ele nos deu então, queridos, a visão, a missão de ser uma igreja para alcançar a nossa cidade, e eu digo assim, a nossa visão como igreja é alcançar a região. De que forma? Orando, pregando o Evangelho e se multiplicando como discípulo. Célula, nosso litoral gaúcho tem 23 municípios. O litoral aqui, o litoral norte, vamos dizer aqui, né? Ele tem 23 municípios. Se eu não me engano, tem entre 430 e 50 mil pessoas aqui no litoral, incluindo esses 23 municípios. Então entendemos que como igreja nós fomos chamados para alcançar essa região para Jesus. E como a gente faz isso? Sendo testemunha dele, pregando o Evangelho, multiplicando as células, alcançando cada um desses municípios com a palavra de Deus. Então hoje nós estamos falando sobre missão local, que Jesus deu a missão de fazer discípulo. E por que é importante falar sobre missões? Porque a obra não parou em Jesus, não parou nos discípulos dele, não parou na igreja primitiva.
E um dado muito importante, queridos, Jesus alcançou, Jesus, ele pregou o evangelho do reino de Deus para a sua geração. Depois, em Atos, os apóstolos de Jesus e o apóstolo Paulo, eles pregaram o evangelho de Jesus para a sua geração e o mundo da época. E nós só estamos aqui hoje nesse lugar, e o evangelho chegou no Brasil porque foi através do apóstolo Paulo e de Pedro e outros apóstolos que o evangelho chegou na Europa e da Europa veio para o Brasil. E hoje nós só estamos aqui porque alguém também, lá atrás, há muito tempo atrás também, foi missionário. Veio para o Brasil, compartilhou de Jesus, sonhou que Capão da Canoa pudesse conhecer Jesus. Os batistas estão no Brasil há mais de 140 anos. Então nós olhamos ali os pioneiros, né, pessoas que numa época muito difícil, sem transporte, sem comunicação, de muita perseguição, eles enfrentaram tantas perseguições vindo da Europa, dos Estados Unidos para pregar o evangelho aqui no Brasil. E hoje nós estamos aqui porque alguém doou a sua vida, os seus recursos para que o evangelho pudesse chegar até nós. E essa missão não pode parar em nós, senão a gente compromete. Há um texto na palavra de Deus que diz que uma geração ela anuncia para a próxima geração. Amém? Uma geração ela anuncia para a próxima geração. Então isso é muito importante, queridos, a gente ter essa visão que a responsabilidade é nossa de alcançar esta geração para Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram alguma vez, eu contando aqui, uma ilustração, uma história de um homem que estava perdido no deserto, caminhando por vários dias, estava sem água, cansado e com sede. E no deserto não tem vegetação, né? Só areia, enfim, ele caminhava já por vários dias, perdido no deserto, sem água, sem sombra, cansado. E um certo momento, então, ele avistou uma velha cabana, naquele distante deserto, ele avistou uma velha cabana, uma casinha bem abandonada lá, com umas árvorezinhas à volta. Então ele avistou, não era uma miragem, era real, ele encontrou ali uma velha cabana, uma casinha bem velhinha lá, algumas árvores na imensidão daquele deserto, e logo ele foi para lá com a esperança de encontrar água. E quando ele chegou, ele não encontrou água, ele apenas viu, assim, ele percebeu que naquela pequena propriedade tinha, quem é dessa época lembra, tinha uma velha bomba d'água. Lembra aquela bomba d'água que lembra? Quem já viveu isso? Ou foi só eu? Né? Aquela velha bomba d'água que tinha que tocar a manivela, né, e ficar ali e tal. E então ele viu aquela velha bomba d'água e do lado dessa velha bomba d'água tinha uma garrafa com bastante água. Fosse uma garrafa PET hoje, né? E tinha um bilhete que dizia assim: coloque toda essa água dentro da velha bomba, e aí você vai bombear e vai sair água fresquinha, água refrescante e água em abundância. E aquele homem pensou: e se eu colocar a água e não sair nada? Não vou tomar nem água morta, vou morrer de sede. Ele ficou pensando: será que eu faço? Mas o bilhete dizia, e vocês lembram, né? A gente que morou na roça, antigamente era assim, tinha que exatamente, a mãe dava uma jarra, pegava um balde, enchia o cano com a água, né? E bombeava para sair o ar, e aí puxava. E aquele homem, então, ele
Ele confiou naquele bilhete que dizia, pegou aquele litrão que tinha ali e despejou dentro daquele cano e começou a bombear, e no início não saiu nada, e ele ficou assim, será que tomei a melhor decisão? E continuou bombeando, aí de repente o cano começou a ficar pesado, começou a sair um fiozinho de água, e de repente começou a sair muita água gelada, água bem fresquinha, água em abundância. Ele pôde tomar água fresca, pôde tomar banho, pôde se refrescar, ficou bastante à vontade. Mas o bilhete também trazia depois ali uma recomendação: depois que você tomar água fresca, enfim, estiver satisfeito, não esqueça de encher o litro novamente, para aqueles que vierem depois encontre água. E esse homem, então, ele depois de saciar a sua sede, ele, de tomar ali o seu banho, de se refrescar, ele encheu o litro novamente, deixou o bilhete do lado e ainda acrescentou: acredite, eu fiz e deu certo. Amém? Mas como que isso se aplica a nós hoje, queridos? Que nós que bebemos da fonte da água da vida, que é Jesus, não pode parar em nós. O litrão não pode ficar vazio. A bomba d'água, a fonte de água viva precisa continuar jorrando para a nossa geração e para a próxima geração. Amém, queridos? Esse é o desafio dessa noite, a importância de missões locais. E eu quero encerrar também com uma expressão que tem aqui na palavra de Deus hoje, que pergunta: mas como, pastor, eu vou fazer essa missão? Não é na minha força, não é no meu conhecimento. O conhecimento, ele é importante, a força é importante. Inclusive a palavra de Deus diz que nós devemos adorar ao Senhor, e em Números 6, 24, ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Então, todo o conhecimento, todo o entendimento. Então, a adoração a Deus também exige esforço. Amar a Deus também exige força, esforço. Mas compartilhar de Jesus exige também esforço, mas não é por força, não é por oposição, não é por pressão, não é por poder nem por força, mas, como diz o texto que nós lemos hoje, é pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele que convence a pessoa, é Ele que ministra na vida da pessoa e é Ele que nos capacita. E Atos 1,8, ele diz assim: vocês receberão poder do alto, poder do Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas em Jerusalém. Poder do Espírito Santo. E aí a pessoa pergunta: mas como que é esse poder do Espírito Santo? O que vai acontecer? Então a pessoa acha que o poder é algo assim que vai... Não, o poder do Espírito Santo é encorajamento para que você possa ser testemunha de Jesus. Esse poder do Espírito Santo, ele te dá coragem, ele te dá capacitação, ele te dá condições para que você possa falar de Jesus e Deus agir. E em 1867, um homem, Norbert, deixa eu ver o nome desse homem aqui. Alfred Nobel, ele fez várias experiências e ele descobriu algo extraordinário. Albert Nobel, ele, com várias experiências de alguns elementos, ele descobriu a dinamite. Só que ele não tinha um nome para dar a sua descoberta ao poder da dinamite. E ele começou a pesquisar que nome ele daria para essa descoberta tão poderosa, tão explosiva que era a dinamite. E ele, pesquisando então em algumas línguas, ele foi para o grego, e no grego ele descobriu a palavra dinamis, que o significado que deu origem a dinamite, que significa
poder, grande poder. E no original de Atos 1:8, ele está falando desse poder explosivo, desse poder poderoso, esse poder que rompe, mas não é um poder de quebrar pedras, não é um poder de destruir coisas, é um poder de Deus para quebrar todo o sistema do pecado, amém? Para quebrar toda a armadilha de Satanás, esse poder de Deus, sabe, que vem e realmente refaz a pessoa em uma nova criatura, que convence ela, que transforma ela. Então ele traz essa definição, né? Não é um poder destruidor, pelo contrário, o Espírito Santo é um poder que ele transforma, não é um poder para derrubar montanhas, é um poder para derrubar barreiras espirituais, mudar corações, restaurar vidas, quando nós falamos de Jesus, amém? Quem já ligou alguma dinamite na vez? Eu já liguei. Hoje é tudo moderno, né? Hoje até pelo celular você aciona, né? Mas antigamente eu colocava a bananinha da dinamite lá naquele buraco das pedras lá, né? E aí tinha um pavio com pólvora, né? Até lá longe. E aí tu acendia e se escondia e o negócio. E às vezes, né? Dava alguns estragos não esperados. Eu lembro quando eu era adolescente. Quem conhece o Banco do Brasil ali em Torres? Quem conhece o Banco do Brasil ali em Torres? Quando eu era adolescente, eu trabalhei ali atrás, em um prédio que faz o L. O prédio faz o L. E ali era uma fundação, sabe? Atrás do Banco do Brasil. Banco do Brasil, na subida ali. E tinha um terreno ali que fazia um L. E eu lembro que eu era adolescente, não, uns 18 anos, trabalhei ali, trabalhei uns 4 meses ali. E eu trabalhei numa dessas máquinas que fazia perfuração, trabalhava ali. É eu e o Charles Chaplin, né? Depois saí dali, assim, né? E aí a gente fazia as perfurações, depois vinha uma empresa para colocar a dinamite, colocava toda uma tela de ferro por cima, enfim. E aí a gente saía do local. E eles faziam a detonação. Mas teve um dia que essa empresa, a equipe, não fez uma boa amarração daquelas telas de ferro e aquela explosão jogou, né, levantou com tudo. Imagina para onde que foi. Eu queria estar lá. Foi para dentro do banco. Voou dinheiro para tudo quanto é lado. Imagina a dor de cabeça que não deu, né? Então, mas não é esse poder destruidor, é do poder do Espírito Santo, amém? Que quebranta, que faz. Não é um poder na gritaria, não é um poder, vamos dizer assim, na pressão. Muitas vezes é um poder numa voz mansa e suave da ação, muitas vezes até silenciosa do Espírito Santo no coração de uma pessoa. E é isso que Ele nos chama para ser igreja. Colaborar, né, com aquilo que Ele está fazendo na cidade. Colaborar com aquilo que Ele está fazendo no mundo. E eu e você não podemos parar. Eu e você precisamos continuar, que essa água continue jorrando para aqueles que estão à nossa volta. Queridos, vamos ficar em pé e vamos orar. Em nome de Jesus. Eu quero que você ore nessa noite, se coloque à disposição nas mãos do Senhor. Se há alguém com alguma necessidade, se há alguém que precise de alguma oração, quero te convidar a vir aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Mas nós queremos nessa noite como igreja, orarmos para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia desse poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus no lugar onde nós estamos, amém?
E lembre-se, o poder do Espírito Santo, ele se manifesta só onde ele é acionado. Não é o poder da dinamite. A dinamite, para explodir, ela precisa ser acionada. O Espírito Santo, para agir, ele precisa ser acionado, ele precisa de pessoas. E ele precisa de nós, ele habita em nós. E é através de nós quando nos coloca à disposição. Se alguém precisa de alguma oração nessa noite, quer colocar a sua vida diante do Senhor, quer vir aqui para a gente dar um abraço, orar com você. Mas nessa noite eu quero te convidar a se colocar diante do Senhor, dizendo: Espírito Santo, conta comigo, toma minha vida em tuas mãos, enche-me da tua presença, enche-me das tuas palavras. Usa a minha vida, Espírito Santo, me dê coragem, me dê fé, me dê encorajamento, para ser testemunha dentro da minha casa, ser testemunha no lugar onde eu trabalho, com os meus vizinhos, na minha rua, no meu bairro, em nome de Jesus. Oh, queridos, me veio a lembrança nesse momento da minha mãe. A minha mãe, uma pessoa que não teve estudo. Eu já contei aqui que quando eu entreguei minha vida para Jesus, a minha mãe me mandou para fora de casa várias vezes. Tive que me batizar escondido, isso que eu tinha 16 anos de idade. A minha mãe não se importava que eu ia nos bailes, mas ela se importava quando eu ia na igreja. E ela mandou várias vezes sair de casa. Eu não saí porque eu sabia que ela ia me chamar de volta, porque sabe como é que é coração de mãe, né? E a minha mãe, depois de 8 anos, ela entregou a vida dela para Jesus. Mas eu me lembro até hoje com muita saudade, que a minha mãe, quando tinha culto do lado da nossa casa, a minha mãe saía convidar todos os vizinhos. Na sua simplicidade, ela saía convidar todos os vizinhos para ir no culto. Que ânimo, que alegria. Amém, queridos? Ela fazia isso. Mas você pode dizer: mas Senhor, eu não conheço muito a Bíblia. Como é que eu posso falar de Jesus para alguém? Faz que nem a minha mãe. Fala: eu era assim, Jesus me encontrou e ele tem mudado a minha vida. Jesus, uma vez, ele curou um homem, João capítulo 9, um cego de nascença. E esse homem foi questionado a respeito de quem era Jesus e como que ele respondeu. Ele disse: eu não conheço muito sobre Jesus, mas uma coisa eu posso afirmar: eu era cego, agora eu vejo. Amém? Eu era cego, agora eu vejo. Ele tem transformado a minha vida. Se coloca nas mãos do Senhor. Diga para Ele: Senhor, transforma a minha vida, faça o que precisa ser feito, mas também usa a minha vida para a glória do Teu nome. Não sei quantos conhecem a história de uma menina chamada Andressa, uma adolescente de Pelotas. Essa menina adolescente, ela faleceu poucos meses depois, uns 2 anos depois. Se você procurar na internet, no YouTube, sobre a Andressa, uma menina que ela se colocou nas mãos de Deus para falar de Jesus para as crianças na garagem da sua casa. Mas para sua surpresa e a multiplicação quem faz é o Senhor, os pais começaram a vir. E da garagem foi para a casa, começou um pequeno grupo e começou a se multiplicar. E a Andressa, logo depois, ela foi chamada para morar com Jesus. Mas uma menina, que ela só disse uma frase: Senhor, eis-me aqui. Ela começou a reunir crianças da rua, na garagem da sua casa, fazer coisas bem simples, contar historinhas, fazer pinturinhas, musiquinhas. E Deus começou a transformar, inclusive, a vida dos pais. Se coloca nas mãos do Senhor, diga para Ele: Senhor, toma a minha vida,
usa a minha vida. Porque se eu e você estamos hoje aqui, se nós estamos vivos, é para servir ao Senhor, é para estar na presença de Deus, é para agradar o coração do Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nos consagrar a cada vida aqui essa noite, que nos colocar diante de cada vida aqui essa noite, Pai, cada vida aqui essa noite, Pai, seja se rendendo completamente nas mãos do Senhor. Se alguém ainda não tomou a decisão em Cristo, que hoje, Pai, seja feita essa decisão. Se alguém, Deus, ainda não tem se lançado completamente aos cuidados, Senhor, que hoje possa romper todo e qualquer medo, vergonha, acomodação e dizer: Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Diga para Ele: usa a minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, cheia da paz. Que Jesus seja o teu assunto durante toda a semana. Que o Espírito Santo seja aquele que esteja enchendo a tua mente, teus lábios, teu coração com a palavra de Deus, com coisas espirituais do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe. Não vá embora correndo, dê um abraço em alguém, converse. Amém? Amém.